Paz para todos nós, amigos queridos. Aqui estamos para mais um encontro singelo, em que a gente traz alguma reflexão. Nós estamos trazendo esse comentário após um período de bastante tensão no Brasil, onde muitas pessoas se ficaram ansiosas, nossos familiares muitas vezes se angustiaram, nossos amigos ficaram tensos, né? E eu, quando terminou o domingo, eu pensei assim: Brasil, Brasil é verdadeiramente a terra da paz. Por mais que tenhamos sido visitados por sombras, por mais tenhamos sido provocados pela violência, nos trazendo mais zelo, mais cuidado, por mais que alguns tiveram mais temor, nosso trabalho de Brasil se realizou na paz. Tudo o que estava programado foi feito, porque eu diria assim, é como se desse uma proteção magnética para o Brasil, e as pessoas que estão prontas a provocar, a ser instrumento de alguma discórdia, elas são anuladas pelo amor que vibra no Brasil, pela paz que vibra no Brasil. Então, aqui estamos, após essa interrupção, e eu gostaria de falar hoje sobre a serenidade. Serenidade é uma virtude que muitas vezes nos falta. Às vezes a gente lembra dela depois que já teve a atitude de mais reativa, uma postura menos feliz. Aí a gente lembra assim: puxa, eu podia ter sido mais sereno. Então, vamos refletir um pouco sobre ela, não é? A serenidade imperturbável, que ainda vamos ter que trabalhar muito em nós para alcançar. Mas a serenidade imperturbável só se vê nos seres elevados, que já alcançaram algumas coisas. A verdade, já têm uma noção clara da verdade e vivem de acordo com as leis naturais. Então, essas pessoas são serenas, porque elas sabem que tudo acontece de acordo com a vontade do Pai. Eu posso ter as reações mais violentas e desequilibradas possíveis. Mas, se o planejamento divino se faz por outro caminho, por mais que eu provoque o desequilíbrio, por mais que eu perca a serenidade, será concretizada a vontade de Deus. Por isso eu sempre digo, e não são palavras minhas, são da doutrina espírita, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, para que a gente consiga manter essa brandura permanente no coração, é preciso que nós já tenhamos realizado alguns movimentos nobres em nós, em nossa alma. A nossa fé já tenha se consolidado,
o respeito ao semelhante já seja natural para nós, né? A gente já se libertou do egoísmo, do orgulho, da prepotência, aí a gente fica sereno, né? Então, a serenidade, ela mostra o trabalho honesto que a gente realiza dentro de nós. Isso é importante, né? Quando a gente falou aqui que para essa brandura permanente nós já teremos que ter alcançado alguns valores, e aí a gente pensa assim, o egoísta ele não pode ter serenidade, porque o egoísmo ele sobrevive a partir das vibrações inferiores em nossa alma. E quem traz em si vibrações inferiores não tem jeito de ser sereno. Se torna agitado, se torna desequilibrado, se torna mais competitivo, usando os recursos que estiver à mão para competir. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado. Antes de falarmos em conquistar a serenidade, nós temos que trabalhar em nós a domar o nosso egoísmo, né? E falar no orgulho, o orgulho alimenta todas as inferioridades, essas inferioridades que perturbam os sentimentos mais elevados. Então, gente, para trabalharmos a serenidade, nós precisamos domar o egoísmo e abdicarmos do orgulho em nós, o que não é fácil. Por isso, a serenidade não é uma virtude simples de ser vivenciada por nós, né? Quem deseja verdadeiramente alcançar a serenidade tem que combater com todos os recursos lícitos possíveis o orgulho e o egoísmo, né? Que o orgulho e o egoísmo, são responsáveis por todos os distúrbios dessas manifestações contrárias ao bem. Contrárias ao bem. Então, nós só vamos identificar a serenidade no nosso meio de viver, na nossa comunidade, nos nossos grupos, nós só vamos identificar a vaidade. Desculpem, a serenidade, quando as pessoas já estiverem despojadas do orgulho e do egoísmo, né? Então vejam bem, não é simples, não é simples, mas precisamos começar a trabalhar isso. Vejam, nesse período todo em que nós registramos tantas dificuldades, tantas pessoas usando os meios de comunicação para espalhar inverdades, para causar aflição nas pessoas. Gente, quem usa desses recursos está longe de ser sereno. Porque quando a gente confia em Deus, confia nos espíritos, a gente faz a parte da gente, mas faz com serenidade. Então, gente, essa virtude abençoada, a serenidade, ela ajuda no equilíbrio da vida. Ela nos leva a amar com serenidade, ou seja, amar sem posse, amar sem ciúme desequilibrado. Eu amo, eu confio. É claro que um ciúmezinho faz até bem, é um tempero para a nossa relação, mas que não seja desequilibrado, né? É aquele ciúmezinho muito mais para manifestar
o carinho, manifestar a saudade, manifestar a vontade de permanecer ao lado. Então, é preciso amar com serenidade. É preciso pensar com serenidade. Porque se eu ficar aflita, se eu me encontrar em desequilíbrio, eu não consigo pensar com serenidade. Eu preciso orar com serenidade. Porque às vezes a minha oração se transforma num petitório. Eu peço isso, eu peço aquilo, eu peço aquilo. Antes de terminar de pedir um, já estou pedindo outro. Ah, é? Ó, amigos espirituais, tem isso também que eu estou querendo pedir. Olha, aquele dinheiro que não saiu, que está lá preso. Olha, porque isso, porque aquilo. Eu não estou orando com serenidade. A oração com serenidade é quando eu converso com Jesus. Eu converso com os amigos espirituais e eu digo para eles: olha, vocês sabem a aflição que eu estou passando nesses dias. Como eu posso fazer para vivenciar, resolver esses problemas? Vocês me abram um caminho para eu passar por ele e trabalhar pela solução? Veja, eu não estou nem pedindo que a solução caia do céu para mim como chuva boa. Eu estou pedindo que o caminho se abra para que eu vá em busca, para que eu me movimente, para que eu trabalhe. Isto só podemos fazer quando temos serenidade. Eu preciso confiar com serenidade. Ora, se Deus é o grande Senhor do universo, se Jesus nunca me desamparou, é o mestre querido presente em todas as situações, por que eu vou perder a serenidade e deixar de confiar nele? Não, vamos confiar com serenidade. Quer ver uma outra coisa importante? Comer com serenidade. Quando nós estamos aflitos, parece que a gente coloca no prato a aflição. E a gente come a aflição e não o arroz, a verdura, a salada, o feijão, a carne que está no prato. Porque os nossos pensamentos galopam na aflição. A gente, às vezes, se desliga, perde a tranquilidade, né? Nós levamos os nossos familiares a ficarem aflitos, preocupados conosco. Então, serenidade, gente. Confiar na serenidade, com serenidade. Comer com serenidade. Sorver a água que nos renova cada dia com serenidade. Não vamos engolir a água com aquela aflição que até dói quando ela passa, porque nós estamos aflitos. Não. Deixa a água levar para todo o nosso corpo, para todo o nosso psiquismo, a energia da serenidade. Então, minha gente, isso é de extrema importância. Os amigos espirituais não se cansam de nos dizer: a medicina do futuro, ela vai se apoiar cada vez mais na nossa mente, na mente de cada um. E, por isso, a serenidade precisa ser a meta. Aquele que não cultiva a serenidade, ele ajuda a ampliar feridas internas, úlceras, reumatismos, descontroles circulatórios, oscilações na pressão, alteração nos batimentos cardíacos. Ah, minha gente, quanta coisa acontece sem nós percebermos por causa da nossa falta de serenidade. Então, a medicina do futuro, ela vai agir, mas ela vai precisar que cada um de nós tenha serenidade. Para isso, nós precisamos começar agora, porque a serenidade, ela é uma virtude que precisa ser muito trabalhada.
Não basta eu agir com ela como eu ajo com uma belíssima bijuteria, que eu pego e ponho ela aqui no peito e falo, não, agora eu me enfeitei. Não. A serenidade não nos enfeita. A serenidade há de ser uma virtude consolidada, que passa a ser característica nossa. Ela é propriedade da nossa alma. E a partir do momento que nós nos colocamos serenos, certamente nós teremos melhor saúde, nós teremos uma vivência mais suave com as pessoas e com nós mesmos. Então, fiquemos atentos, porque o nosso exemplo de paz interna diante de qualquer pessoa, mas não é exemplo criado para um momento, um exemplo ensaiado, um exemplo criado para a gente fazer frente a um momento, não é? Diante esse exemplo, quando for efetivo diante dos outros, ele é um estímulo para que os outros também conquistem a serenidade. E é desta forma que nós vamos trabalhando para mudar o ambiente onde nós vivemos. Vejam bem, a serenidade, ela é filha da alegria. E eu diria assim, é neta do amor. Sabe? Para termos serenidade, nós precisamos amar, nós precisamos cultivar a fé, a alegria, a esperança. São virtudes mais fáceis de trabalharmos e elas vão criar campo em nós para nós sermos serenos. Então, minha gente, hoje eu quis conversar um pouco com vocês sobre isso. Nós temos pela frente mais um mês de questionamentos, mais um mês em que muitos estarão aflitos. E sejamos nós, pela confiança em Jesus, pela caridade que está começando a habitar de maneira efetiva a nossa alma, procuremos estar serenos diante daqueles que nos enviam mensagens, aqueles que nos provocam, aqueles que conversam conosco de forma agressiva, tentando nos dizer quem é que está com a verdade. E ainda ontem, numa prece, eu dizia para as pessoas, quando Jesus precisou substituir Judas, os discípulos perguntaram para ele, aqui estão os dois, qual deles o Senhor indica? É muito bonita essa passagem, ela está em Atos dos Apóstolos, ela é muito bonita, né? Foi quando Jesus escolheu Matias, né? Que foi a gente coloca entre aspas, o 13º discípulo de Jesus, que na verdade ele ficou no lugar daquele que não deu conta de manter a lealdade a Jesus e acabou provocando o autocídio. E aí Matias foi escolhido para o lugar dele. Então, fiquemos tranquilos, estejamos serenos, observemos mais, não julguemos. Alguém diz assim, tem erros de todos os lados. Ótimo, vamos pensar em quem é capaz de corrigir os erros que cometeu e fazer agora o bem, pela experiência, pelas dores passadas, pelas dificuldades. Então, vamos nós raciocinar com calma, sem aflição,
com serenidade, mantendo a ligação com os amigos espirituais. E os espíritos, certamente, nos intuirão, além da busca que cada um que nós fizermos com a razão. Eles nos intuirão. E será concretizada a vontade do Pai, e não a nossa. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Portanto, estejamos trabalhando a serenidade em nós. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Um abraço a cada um de vocês. Deus esteja com todos nós. Muito obrigada.